Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica. No episódio de hoje, vamos conversar com o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Pedro Henrique Campos, sobre a corrupção durante a ditadura militar brasileira. E se estão gostando do conteúdo produzido pela Ampul, não deixem de seguir nossos canais no Spotify, SoundCloud e também no YouTube. O tema da corrupção dispõe de uma posição central na vida política hoje no Brasil. A denúncia de corrupção é instrumentalizada para diversas finalidades, como a deslegitimação de certos governos, a derrubada de determinados políticos e políticas, e a gente tem a corrupção como fundamento central hoje da vida política nacional brasileira. Existe o falso mito de que durante a ditadura civil-militar brasileira, inaugurada com o golpe de 1964, de que naquele período não havia corrupção ou havia menos corrupção do que o período democrático que sucedeu o regime de exceção. Isso é um mito, isso é uma mentira, isso é uma falsidade e não é baseada em fatos. A ideia aqui é conversar um pouquinho a respeito dos casos de corrupção durante a ditadura. Em primeiro lugar, é preciso chamar atenção para a imprecisão e polissemia do termo corrupção. Trata-se de uma categoria bastante utilizada na vida política, na concorrência entre empresas. Ela é mobilizada para diversas finalidades diferentes, digamos assim, da denúncia de práticas corruptas, ou melhor, que seria o uso do público para fins privados, o uso do Estado para interesses particulares, e a temática da corrupção ela é bastante instrumentalizada e manipulada na cena pública brasileira e no mundo inteiro. Então a gente tem uma agenda de corrupção muitas vezes mobilizada para determinados golpes de Estado, atuando principalmente junto à classe média. Isso é algo bastante atual na vida política brasileira, mas remonta pelo menos aos idos da década de 50, quando isso aconteceu no período Vargas, durante o período Kubitschek e logo antes do golpe de 64. A corrupção também, ela muitas vezes é colocada enquanto, digamos assim, aspecto central da vida política brasileira, e existe uma certa tática diversionista no uso da temática da corrupção. Ela é colocada muitas vezes como um aspecto central dos problemas nacionais, colocando em posição secundária e subalterna outros aspectos decisivos, na vida social brasileira, como a luta de classes, o conflito distributivo, que se expressa na questão da dívida pública, na estrutura tributária, os direitos trabalhistas e previdenciários. É também importante ressaltar, antes de falar sobre a corrupção na ditadura, que muitas vezes o discurso anticorrupção é usado na cena pública brasileira com uma finalidade de despolitizar a sociedade. Então a gente tem um afastamento da população da política, uma criminalização da política, com esse discurso da corrupção que tende a resumir tudo de maneira moralista, ao corrupto e não corrupto. Então a Operação Lava Jato ela tem incidido muito nesse processo de criminalizar e deslegitimar a política. Existe também no discurso anticorrupção uma suposta ideia de que a corrupção dispõe de uma centralidade dentre os problemas nacionais e de que ela seria uma espécie de caixa de Pandora, dando origem aos mais graves problemas que a gente dispõe no país. E ao contrário do que a gente possa imaginar, a gente não tem a corrupção como um problema pouco trabalhado nas ciências sociais brasileiras. Pelo contrário, a gente tem diversos estudos dos clássicos, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro e tantos outros, que de certa forma se debruçam sobre a questão. Segundo alguns críticos, eles acabaram criando, forjando as chamadas teses essencialistas sobre a corrupção, de que o brasileiro, ele de forma inata, de forma essencial, teria uma propensão à corrupção. Então é um aspecto bastante delicado e que volta e meia é recuperado pelas ciências sociais no Brasil. Existe, dentro do campo do materialismo histórico, toda uma discussão em torno da corrupção, enquanto uma leitura ideológica que separa o público do privado, uma perspectiva liberal de Estado, e, por parte dos autores marxistas, uma crítica em relação a essa apropriação da temática da corrupção.
Mas bem, chegando ao aspecto histórico específico, a gente tem no golpe de 64 todo um discurso mobilizado anticorrupção por parte dos golpistas, a frente empresarial militar responsável pela derrubada da democracia e do governo Jango, contra as reformas de base, contra a perspectiva reformista do governo João Goulart. A gente tinha um discurso anticomunista, um discurso antissubversivo, e também um discurso anticorrupção. Os golpistas que derrubaram o regime democrático constitucional alegavam que lutavam contra a subversão comunista e contra a corrupção, né? E teoricamente iriam implantar um regime ali avesso às práticas irregulares, ilegais nas relações entre o setor público e privado. Porém, ao contrário do que eles alegaram, a gente teve durante a ditadura uma arquitetura, né, uma situação bastante propensa às práticas corruptas. Eu diria uma espécie de tempestade perfeita para a realização da apropriação do fundo público por empresas privadas capitalistas. Nesse sentido, a gente nota que existe um conjunto de fatores que facilitava a apropriação dos recursos estatais por parte dos empresários, por parte das empresas, muitas vezes de maneira não lícita. Então, durante a ditadura, a gente teve 3 aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, houve uma elevação do fundo público, ou melhor, com as reformas instituídas desde o primeiro governo da ditadura, o governo Castelo, de 64 a 67, através da sua política econômica, expressa no plano de ação econômica do governo, a gente vai ter uma elevação significativa da carga tributária. Então, com uma arrecadação maior de impostos, a gente tem, né, uma elevação média de uns 15% a 25% da carga tributária brasileira, com a criação de novos impostos, como o IPI, o ICM, fora a criação dos fundos, grandes fundos, das poupanças compulsórias que incidiam sobretudo na folha salarial, como o FGTS, o PIS e o PASEP. Esses grandes fundos vão ser justamente administrados por autarquias, agências estatais, como o BNDE, o BNH, o Banco Nacional de Habitação, dentre outros organismos. Então a gente tem uma ampliação significativa do fundo público, dos recursos à disposição das agências estatais. Isso também é nutrido por empréstimos internacionais que foram contraídos durante a ditadura em um cenário de grande liquidez no mercado internacional de crédito. Isso é um aspecto. Então a gente tem uma ampliação do fundo público. Em segundo lugar, a gente tem um cerceamento significativo aos mecanismos de fiscalização. Durante a ditadura, toda a censura imposta, perseguição que vai ocorrer, facilita o crescimento das práticas irregulares, das práticas ilegais por parte dos empresários envolvendo recursos públicos. Assim, a gente tinha censura à imprensa, a perseguição à imprensa de perfil independente. A própria oposição política, ela sofre uma repressão bastante violenta, com cassação de mandatos parlamentares, de mandatos de governadores, prefeitos. O parlamento ele sofria, né, com uma certa limitação das suas atividades, ele foi posto em recesso em algumas ocasiões e vários parlamentares foram cassados em seus mandatos. A Polícia Federal ela era controlada significativamente por parte do governo. A gente não tinha um Ministério Público Federal de perfil autônomo, independente e forte como a gente tem nos dias atuais. E havia também toda uma perseguição aos movimentos sociais e a organismos da sociedade civil. Então, a gente tem os mecanismos através dos quais as denúncias poderiam ser realizadas, as acusações, até a apuração poderia ser feita, esses mecanismos estavam retidos, de modo que a gente tem aí toda uma dificuldade para apurar, para difundir, para divulgar casos de corrupção ocorridos no período. Por fim, né, o terceiro aspecto do que eu considero essa tempestade perfeita, diz respeito justamente ao fato de que a ditadura ela tem um perfil classista muito significativo, muito nítido. Não é uma ditadura exclusivamente militar, mas uma ditadura civil-militar, sendo que esse elemento civil não é desprovido de perfil social. Pelo contrário, a gente tem, né, uma predominância dos empresários entre os civis que compõem a ditadura.
Então, uma ditadura da classe dominante, empresarial militar, e que fica expresso através dos agentes que estavam presentes no aparelho de Estado. Esses agentes empresariais e seus representantes, que estavam em funções estatais dos mais diversos níveis, eles tinham, digamos assim, uma prática comum no setor privado, que era o pagamento de propina, que era o pagamento de suborno, que é você excluir a concorrência através do pagamento de certos benefícios, e que é carreada para o setor público. Quando a gente fala de corrupção, dessas práticas como nepotismo, pagamento de propina e tudo mais, a gente imagina que isso é mais forte ou ocorre apenas no setor público. Nada mais falso. Isso ocorre muito mais deliberadamente no setor privado. O que ocorre é que muitas vezes, nessas ocasiões, isso nem sempre é crime. E mais do que isso, elas não ganham tanta publicidade, porque não estão passíveis de, digamos assim, apropriação política como ocorre no setor público. É só a gente imaginar o que não ocorre de corrupção, por exemplo, no setor futebolístico, FIFA, CBF, essas organizações. Elas têm várias denúncias gravíssimas de corrupção. São entidades privadas. Existe toda uma discussão em torno, por exemplo, do fato de a CBF usar símbolos, cores do Brasil, do Estado brasileiro, da nação brasileira. E por conta disso ela deve alguns, digamos assim, certas explicações para o povo do país. Mas é bastante notório, é bastante público que existe um conjunto muito significativo de casos de corrupção envolvendo essas organizações. E entre as empresas isso é muito comum também. Então esses agentes empresariais levam para dentro do Estado essas práticas corruptas. Então essa tempestade perfeita é, digamos assim, composta por esses três fatores: uma ampliação do fundo público, um cerceamento aos mecanismos de fiscalização e um aparelhamento do Estado com quadros do setor empresarial privado. Tudo isso vai gerar realmente uma circunstância de ampliação, de emergência, ascendência dos casos de corrupção durante a ditadura, que não vieram à tona, não foram objeto, digamos assim, principalmente nos anos mais fechados do regime, de conhecimento público, tal qual dado que a gente tinha durante aquele período todo de cerceamento ao funcionamento da imprensa e esses outros mecanismos fiscalizadores. No entanto, a gente sabe, existiram denúncias que foram feitas na época e que remontam e que apontam uma quantidade bastante pronunciada de casos de corrupção ocorridos então. Citando alguns: o caso Delfim, o caso Allis, o caso do Banco de União Comercial, o EUB Rio Sul, Lume, Ipiranga, Áurea, Luftala, Atala, TAA, a Vitória Minas, o escândalo da mandioca, o relatório Saraiva, as mordomias no governo Geisel, o caso Coroa Brastel, o Mar de Lama no governo Geisel, o caso Capem, o caso Tamo, o caso Cobec, o caso Vale, o caso Dow Chemical, o caso Magnesita, General Electric, Itaipu, Paulo e Petro, mudança da capital de São Paulo. Esses são alguns dos inúmeros casos que a gente teve naquela época de denúncias de corrupção que, na maior parte dos casos, não foi adiante na apuração e esclarecimento. Mas indicam como a gente teve, sim, muitas situações irregulares envolvendo agentes privados, empresas, empresários com o setor público naquele período. Então a gente vai ter justamente as condições perfeitas para os empresários se apropriarem do fundo público e enriquecerem naquela época à custa do Estado por vias legais e por vias ilegais. E é interessante que no período da transição a gente vai ter uma série de denúncias envolvendo casos de corrupção ocorridos na ditadura, isso a partir de meados da década de 70, e isso vai servir, inclusive, a acabar, digamos assim, reforçando um discurso privatizante, um discurso de que é melhor deixar para o setor privado, porque o setor privado, teoricamente, ele é menos propenso à corrupção. De modo que a gente vai ter, após a ditadura, uma série de privatizações que, em boa medida, vão ser lastreadas pelo discurso, vão ser embasadas pelo discurso anticorrupção vigente na transição entre a ditadura e a democracia. E aí essas privatizações vão estar respaldadas justamente nessas acusações de corrupção que vem à tona nos idos da década de 70 e principalmente nos anos 80.
Esse processo histórico indica como a gente teve, sim, durante a ditadura, muita corrupção, porém não devidamente apurada, como nos dias atuais. No regime democrático, a gente tem diversos mecanismos que investigam os casos de corrupção e trazem muito à tona, o que não indica necessariamente que haja mais corrupção, mas sim que esses casos estão sendo mais investigados e a gente tem mecanismos funcionando, né, para a devida apuração e, obviamente, instrumentalização política dos casos de corrupção, como a gente nota nos dias atuais. Esse episódio foi produzido pela ANPU Brasil, a Associação Nacional de História. A locução e edição é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.